Continuação aqui dos vídeos dos doutores protestantes, né? A prova cabal de que a Igreja Católica não criou a Bíblia, né? Desmascarando o padre Paulo Ricardo. Então, quem criou a Bíblia? Se a Bíblia não vem do magistério, quem criou a Bíblia? O Novo Testamento. O Velho Testamento a gente sabemos quem foram, confiado, certo? E o Novo, a Nova Aliança. Simples, pô. Confiado aos protestantes não foi, porque os protestantes nem sonhavam em existir. É simples entender isso, mas vamos lá, né? Eu confio. Só deles condicionarem a inspiração da Bíblia ao magistério da igreja deles já é uma coisa completamente deplorável, mas eles vão piorar. O padre Paulo Ricardo vai conseguir piorar isso, citando inclusive concílios que nunca existiram e outros que refutam a teoria dele nesse vídeo aqui, onde ele vai tentar convencer a gente de que quem fez a Bíblia foi a Igreja Católica. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. O primeiro concílio que nós temos, que fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia, é o Concílio de Hipona, feito por Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca essa lista, que é a lista que nós temos hoje. Infelizmente, os atos desse Concílio de Hipona não chegaram até nós. Mas quase contemporâneo a Santo Agostinho, nós temos o Decretum Damasi, ou seja, o decreto de São Damaso. Você pode encontrar isso no Denzinger Schönmetzer, no número 179, né? Em que houve um sínodo em Roma e no final do século IV, então, o Papa Damaso estabelece a lista exata que nós temos hoje. O primeiro é que ele já começou invertendo a cronologia aqui, né? Eu acho que ele não deve nem saber, na verdade, a cronologia, porque o Concílio de Hipona, que ele falou aqui, seria de 393 depois de Cristo. Ele falou que primeiro foi o Concílio de Hipona e depois foi o Concílio do Papa Damaso. Foi o Concílio de Roma, 382. Papa Damaso I convocou São Jerônimo para organizar a Bíblia, o Novo Testamento, que estava sobre as comunidades. Catou aos escritos da Tessalonicenses, a comunidade aos Coríntios, às comunidades de Efésios do Novo Testamento. E organizou. E simples, os apóstolos usavam a Septuaginta, que inclusive que são 72 livros. É simples entender isso. O padre está mostrando fonte convincente da igreja, do magistério, confirmando quais são os livros. E o Lucas Manzoli, com a sua manobra, com a sua malícia, fala que não. Simples isso é entender. É simples. Vamos ver mais. Ele falou que primeiro foi o Concílio de Hipona e depois foi o Concílio do Papa Damaso. Só que o Damaso, ele morreu em 384. Então, como que o Concílio de Hipona pode ter sido anterior a ele? É uma coisa para se pensar, não é mesmo? Agora, se ele só tivesse errado a cronologia, estaria muito de boa. O problema é que ele inventou um concílio que nunca existiu. Esse concílio de Roma, que ele falou aqui, que teria ocorrido sobre o Papa Damaso, já foi amplamente refutado. E o acadêmico defende isso mais a sério no dia de hoje. Para quem ainda acha que esse concílio existiu, leia esse artigo aqui sobre o concílio de Roma de 372 e o decreto fantasma de Damaso sobre o cano bíblico, que você vai entender toda a discussão. Para começo de conversa, não existe nenhuma consciência do decreto de Damaso ao longo da história da igreja, ou seja, nenhum pai da igreja citou esse concílio. A própria igreja romana, quando fez o cano bíblico dela lá no Concílio de Trento, não menciona nada desse suposto concílio. Nenhum doutor da igreja, incluindo vários que falaram sobre o cano, sequer mencionaram esse tal decreto de Damaso. Ou seja, é um concílio fantasma, realmente. Enquanto a gente tem Dá um pause aqui para me pegar as fontes. Voltando aqui, ó. Por Lucas Manzoli, não foi o Concílio de Roma. Foi assim, ó. Concílio de Roma é 382, ó. Damaso I, certo? Papa Damaso I, ó. Isso vai acontecer no ano 382, no Concílio de Roma, através da mão do Papa Damaso I, mas muito antes do Concílio de Trento, e nesse concílio já é fechado quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros deuterocanônicos, desta todo sempre. Olha só, é simples entender isso. Ano 405, o bispo de Toulouse manda para o Papa Inocêncio I
uma pergunta de quais eram os livros, para ele ter certeza. Ó. 400, século IV. Século III já oficializou pelo Concílio de Roma, pela mão do Papa São Damas. Primeiro, essas evidências do Lucas Manzoli é falsa. É uma adulteração, negando, para negar a Bíblia, para negar de onde vem o Novo Testamento, certo? E o Papa manda uma carta para ele dizendo quais os livros devem ser acolhidos no cano. Vem exposto em breve. Apêndice. São essas coisas que ter o pedido desejou fosse indicado e segue com a referência dos 72 livros, exatamente como havia colocado no Concílio de Roma. No ano 407, o bispo de Valência, na Espanha, diz o seguinte: se alguém crê que algumas escrituras foram daquelas, algumas foram daquelas que a Igreja Católica deve ter autoridade ou as venerar, seja anatema. Olha só que interessante. Não tem como, pô. E na bula Catatem Dominus de 1442, a igreja afirma categoricamente que Deus é o autor do Antigo e do Novo Testamento. Por isso, venera todos os livros, incluindo toda a sua parte. Olha só que interessante, pô. Aqui vai citar de Lutero, etc. É simples, pô. Entender isso. Olha só. O Concílio de Trento não está definindo o cano. Ele está reafirmando o cano, que quem definiu o cano foi outro concílio, Concílio de Roma, 382. Simples. Enquanto a gente tem centenas de atestações de outros concílios, a gente não tem nada desse tal concílio aí do Papa Damaso. A primeira vez que alguém vai atribuir esse cano ao Papa Damaso, no concílio de Roma, foi em pleno ano de 1794, ou seja, pouco mais de 200 anos atrás apenas, por um padre jesuíta espanhol exilado na Itália de nome F. Arevalo. Ou seja, a gente está falando de uma falsificação medieval que a princípio ninguém sabia de quem era um documento anônimo que só em pleno ano de 1794 é que alguém vai dizer que pertenceu a um concílio de Roma, lá do Papa Damaso, de 382, para você ver o nível de credibilidade desses argumentos que eles usam. Inclusive no site do tertulian.org, que é um site de patrística muito conhecido, juntamente com o New Advent, com o CCL, ele vai trazer um artigo bem detalhado sobre essa questão aqui do concílio de Roma, suposto concílio de Roma, e eu baixei e traduzi aqui automaticamente no português para a gente ler algumas coisas que o autor vai falar sobre isso. Ele vai dizer: todos os 5 capítulos, falando do decreto gelasiano, pertencem à mesma obra original, que não é um decreto ou carta genuína de Damaso ou Gelásio, mas uma produção literária pseudônima da primeira metade do século VI, ou seja, entre 519 e 553. E ele ainda vai dizer que essa obra vai fazer uma citação de Agostinho, sendo que Agostinho escreveu aquilo em 416. Então como é que aquilo ali pode pertencer ao Papa Damaso, que a gente já viu que morreu em 384 d.C., sendo que ele está... 384. Já foi definido o cano em 382. Olha só que interessante. Essa manobra, ô Lucas Manzoli, funciona com quem não lê história. Cata esses historiadores vagabundo, esse historiador que não tem nenhum respeito pela tradição, pela igreja, e vai adulterando, vai amputando a história. Simples, ó. São Jerônimo, São Damas convocou quem? São Jerônimo. E Martinho Lutero, ele escreve sua Bíblia para o alemão usando referência, olha só. Ó.
Aí, em 1522, ele resolveu iniciar a tradução da sua própria Bíblia para o alemão, utilizando como referência a Vulgata Latina de São Jerônimo. E 12 anos depois, Lutero, enfim, publica sua Bíblia. Olha só. Que interessante, né? Se essa farsa, se você está falando aqui, esse cursilho de Roma com Papa Damaso nunca existiu, por que Martinho Lutero vai catar a referência de São Jerônimo, que é a Vulgata Latina, que ele compilou, organizou a mando de São Damas? Olha só que interessante. Você tem que encher linguiça, meu querido. Olha só. O bispo de Toulouse, 405, já está querendo saber qual cânone foi oficializado. Em 407, o bispo de Valência, na Espanha, disse o seguinte, que essa Bíblia, que foi compilada, organizada a mando de São Damas I por São Jerônimo, é a oficial, a Vulgata Latina. Olha só que interessante, pô. Não adianta, meu querido, não adianta. Você pode amputar, você pode destruir a história, mas nós não temos essa intenção de adulterar. Olha só. O Concílio de Trento não definiu o cano. Ele está reafirmando o cano. Quem definiu o cano foi o Concílio de Roma. O que acontece, né? No Concílio definiu foi a tradução. Ó, Concílio ali de Trento está definindo a edição. A Bíblia que é a Vulgata Latina. O que a igreja está defendendo a tradução e não a quantidade, a ordem dos livros, mas sim a edição dela. Isso acontece exatamente parágrafo seguinte, a citação do cano. Olha só, né? É simples, pô. Poderia citar mais coisa aqui, mas tá amplo, pô. É simples entender isso. Mas o cara tá continuando a insistir. Tem vários apologetas defendendo a igreja, como, por exemplo, com todo respeito, aquele doutor que defende a igreja, esqueci o nome da igreja, esqueci o nome, mas ele defende muito, eu vejo muito vídeo do André Luiz. Já mostrou pra gente que o Lucas Manzoli, ele adultera texto. Vários apologetas católicos já provou que ele adultera a história. Simples. Você pode pesquisar qualquer historiador, qualquer história, esse cursilho tem, porque convocou São Damas I. Ou São Jerônimo, o Papa São Damas I convocou São Jerônimo para compilar, para traduzir e organizar. O Diácono João Vitor já debateu com Paulo Leitano mostrando, ou com Lucas Manzoli também mostrando. O Paulo Leitão, né? Estou esperando. Deus a tenha. Misericórdia. Eu amo muito a pregação do Paulo Leitão. Intercede por nós, meu irmão. É simples, pô. E tá fazendo muita falta, pô. Para nós católicos, com um apologeta do seu nível, né? Tá fazendo muita falta. Olha só. E mais argumento para você entender isso. O cano do Antigo Testamento, ele veio dos judeus. A Tanakh e a Septuaginta é mais o cano do Novo Testamento. O cano do Novo Testamento vem da Igreja Católica, não veio de outro lugar. Aí pergunta a vocês, protestantes, a vocês, Lucas Manzoli, a vocês, esses doutores, historiadores, que não são sinceros. Novo Testamento, por que você quiseram abriguar do Antigo Testamento, né? Também isso é história, não é fé. Ó, não preciso. Eu não preciso acreditar. Eu preciso acreditar que o magistério vem, que o magistério pregou e anunciou, foi confiado o Novo Testamento ao magistério.
Certo? Olha só. O Santo Agostinho não precisa acreditar, só estudar. Ver aqueles que você gostam de citar, como o Santo Agostinho de Hipona, nós carinhosamente chamamos de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte, ó: eu não quereria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Ó, Santo Agostinho falando, pô. É simples, pô. Os caras, eles denigram, os caras querem destruir a história com essa reforma protestante. Sendo que ele está citando Agostinho, que escreveu aquilo em 416. Ou seja, o concílio que supostamente teria se reunido décadas antes de Agostinho está citando o que Agostinho disse décadas depois, né? Para você ver como é que o falsificador, nem para falsificar o documento de direito, fez. E ele ainda diz que se tivesse sido um decreto oficial de Gelasio, teria sido conhecido e usado por Dionísio Exíguo e Cassiodoro. Por quê? Porque esses autores aqui fizeram compilados de decretos oficiais papais. E ele... É só como o Lucas Banzoli, ele é malicioso. Cata a história, pô. Quem foi que organizou a Bíblia? Foi São Jerônimo? A mando de quem? Qual ano? Ele cata historiadores que já passou do Cursilho, em 384. Você tem que citar ali, fonte do 382. E vai catando outros historiadores, outros, que muito antes atrás. Já definiu. O magistério já definiu, já está ligado no céu, porque o Papa tem autoridade de ligar e desligar. Você pode mostrar essa malícia sua, mas não tem como. O Novo Testamento vem da Igreja Católica. Foi confiado à Igreja Católica. Então vocês deveriam parar de usar o Novo Testamento, 27 livros, porque vem da Igreja Católica. A quem você critica, denigre com essas histórias de conto de criança. Simples, pô. Certo? Santo Agostinho deixa bem claro: eu só creio na Escritura por causa do magistério. Senão, não creria na Escritura. Porque o magistério é a fonte, Efésios 3:10, porque será conhecido pela igreja. Os cursilhos vêm da igreja. A organização da Escritura vem da igreja. A pregação que foi confiado à igreja. A pregação oral dos apóstolos. Deram seu sangue, aí tem o Novo Testamento. Compilada, organizada pela igreja. Pelos mártires que deram a vida, derramaram a vida para você ter esse escrito. Tanto a tradição oral e a tradição escrita, que vem pelo magistério. Simples entender isso. Você não precisa nem entrar na história para saber disso, meu querido. Porque a Bíblia diz: a verdade será conhecida pela igreja. Que igreja? Coluna sustentáculo da verdade. Que igreja? Que tem a chave de ligar e desligar. Nós estamos vivendo, não o Velho Testamento, nós estamos vivendo um Novo Testamento. Os ministros aptos da nova aliança, protestantes. Então, fica com o cano do Velho Testamento. E esquece o Novo Testamento, porque vocês não aceitam a igreja. O Novo Testamento vem da igreja, vem da pregação dos apóstolos. Então, esquece o Novo Testamento, que foi organizado pela igreja, teve um cursilho, etc. Ponto final. Simples, entender isso. Acabou. Ah, mas porque não tem a nossa Bíblia não tem o 7. Ah, a católica tem o 7. Meu irmão, o nosso foco não é o Velho Testamento. O nosso foco é o Novo Testamento. Qual tradução os apóstolos usavam? A Tanakh ou a Septuaginta? O cano judaico? Nós seguimos a Septuaginta, a que os apóstolos usavam. Nós acreditamos a fé que os apóstolos expressaram. Nós não estamos preocupados
se a Bíblia católica é a completa, etc. Ou se a Bíblia protestante não tem os 7, a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada. Exclusivo os 7 livros, que vem compilado, organizado pelo membro da igreja, São Jerônimo. Amando do glorioso São Papas Dama, o primeiro, em 382. Em 384 ele morre, como você disse. Simples entender isso. Falar que esse cursilho nunca existiu. Então São Jerônimo nunca existiu. São Jerônimo, ele é o quê? Católico. Santo Agostinho, ele é o quê? Católico. Oh, pelo amor de Deus, Lucas Banzoli. Misericórdia, que trabalhinho vagabundo, pô. Misericórdia. Vamos falar como aquele, o Conde, Castelo do Conde, pô. Que não suporta ver essa pregação sua, essa distorção sua. Misericórdia, pô. Ah, porque o Conde não debate. Você acha que o Conde vai entrar nesse esterco? Nessa blá, 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 blá? Salve Maria, sou servo missionário, Roberto.